Agora eu estou no palmeiral, é uma grande concentração de palmeiras de grande porte, especialmente a Atalea maripa, que esse foi o ponto central, focal do meu trabalho de doutorado. Era no pé dessa árvore aqui que a gente guardava o lanche quando chegava e trabalhava aqui no entorno. Depois vinha comer daqui, aqui era o ponto de encontro, daqui que a gente ia para casa. Minha tese no final se chamou A Importância das Palmeiras Arborescentes de Grande Porte para a Dinâmica das Florestas Amazônicas Sazonalmente Secas. Eu propus um papel para as palmeiras de grande porte, papel ecológico na regeneração da floresta. Deixa eu mostrar aqui uma dessas palmeiras que eu me refiro. Aqui, olha, isso aqui é um enajá. Olha só, deixa eu ver se dá para capturar. Olha ali as folhas, né? Esse local da floresta, acredita-se que já foi um roçado feito por colonos, por provavelmente seringueiros, ou enfim, colonos que viviam aqui na primeira metade do século passado, antes que os Kayapó ocupassem essa região. Os Kayapó eles viviam mais para o leste, provavelmente ali naquela região entre o Tocantins e o Araguaia, ali onde fica, acho que é Gurupi. E eles viviam em toda aquela região, então quando foi aberta aquela frente da Belém-Brasília, né? Até antes da abertura da Belém-Brasília, mas uma série de fazendas que se estabeleceram naquela região, os Kayapó fugiram para o oeste e passaram a ocupar essa região aqui do Xingu. Entraram em conflito nesse processo com vários outros povos indígenas e também com os brancos que haviam aqui. Então aqui a gente tinha uma população de brancos que vivia e tinha um roçado. Isso aí já foi comprovado por artefatos que a gente encontra, panela de ferro, coisa que era dos brancos de antigamente. E então quando os Kayapó vieram para cá, houve um massacre. Eles eliminaram os moradores daquele local, isso faz muito tempo, mas cheguei a conversar com alguns índios mais velhos, quando eu fazia meu doutorado aqui, no final dos anos 90, que tinham testemunhado esses conflitos. E aí essa roça que havia aqui foi abandonada. E aí é que entram as palmeiras de grande porte. Aqui nessa região a gente tem uma quantidade de cipós, de lianas muito grande, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Olha, isso aqui é um cipózão grande, né? A gente tem cipó para tudo que é lado. E o cipó, ele atrapalha o desenvolvimento das árvores, porque ele recobre a copa, ele liga as várias árvores, ele tira a insolação das árvores. Aí quando uma árvore cai, se ela está ligada a outras através do cipó, caem várias árvores. Mas as palmeiras têm uma capacidade especial de sobreviver a esse cipó, como eu vou mostrar na sequência. Deixa eu inverter o vídeo. Então, aqui andando por esse antigo palmeiral, a gente tem esse local aqui, olha aqui, tá vendo? Aqui é um bom exemplo do que eu estou falando. Esse inajá aqui, olha, tem alguns cipós subindo sobre ele e vários aqui embaixo. Então o que acontece? Os cipós sobem sobre as palmeiras, mas eles nunca conseguem cobri-las completamente, porque elas não têm galhos, né? Então a última folha mais alta da palmeira sempre está mais alta do que o cipó. E elas têm essas ataleias, elas têm um caule uma coluna, né, muito grossa, muito espessa, né? Então ela é muito preparada para sobreviver a esse impacto destruidor dos cipós. E como elas não têm folhas, eventualmente o cipó inteiro desaba e a palmeira fica livre, limpa, lá em cima. E com isso as palmeiras vão conseguindo crescer numa área em que a maior parte das árvores tem sérias dificuldades. E elas vão crescendo e à medida que elas crescem, elas aumentam o sombreamento aqui dessa área da floresta, que já foi um roçado, né? Sombreia isso aqui.
e aí cria condições para que as árvores da floresta madura se estabeleçam nesse ambiente mais sombreado, com menos cipós. Então o papel ecológico dessas palmeiras, né, entre outros, né, ela também produzem grande quantidade de frutos que alimentam a fauna de grande porte, antas, pacas, cutias, porcos do mato, né, além desse papel de superprodutora de frutos, elas também são importantes para trazer a floresta a partir daquela situação, aqui uma perturbação, né, uma pequena perturbação, né, trazer a floresta daquele estágio sucessional inicial para o estágio maduro. Isso aqui é só uma pequena perturbação. Olha, ali dá para ver várias palmeiras ainda ali, um inajá, outro, a gente está cercado por elas, né? Parece uma pequena perturbação. Aqui um tucumã. Então, essas perturbações pequenas, você vê que já estão crescendo cipós aqui, olha aqui, ó. São vários cipós espinhosos, olha. Muitos cipós crescendo aqui nessa área da mata. Se fosse uma clareira bem maior, os cipós formariam uma camada tão densa que você não consegue andar pela clareira, atravessar a clareira sem a ajuda de um facão. Da mesma forma que a gente tem dificuldade para andar e atravessar essa clareira, as plantas também teriam dificuldade para crescer, para se desenvolver aqui, porque o cipó enrola sobre elas, né? Aqui folhas do Astrocarium afoliatum, espinhosíssimas. Aqui havia uma palmeira. A tendência é que à medida que essa floresta avance na sucessão ecológica, você tenha cada vez menos palmeiras. Isso é o que postula a minha tese. Se eu tivesse tempo agora para contar essas palmeiras, e eu pudesse comparar com aqueles dados que eu coletei no final dos anos 90, hoje em dia teríamos bem menos palmeiras aqui do que naquela época. Aqui um buraco onde havia a raiz de uma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Então é isso. Esse aqui é o palmeiral do projeto Pinqueiti. Ah, sim, o interessante, as implicações ecológicas disso tudo, maiores, né, para o Brasil, é que a gente está desmatando a Amazônia inteira, né? E se a gente quiser recuperar a floresta amazônica, pelo menos parte dela, essa região sazonalmente seca, fortemente atacada pelos cipós, a gente deve valorizar as palmeiras arborescentes de grande porte. Essa é a minha grande conclusão. Aqui um bom exemplo do que eu estou falando. Olha a quantidade de cipó no pé dessa palmeira. Olha ela limpinha lá em cima. Certamente o cipó estava crescendo sobre ela, desabou tudo. Agora ela está lá, olha. Livre, leve, solta, pegando sol. Enquanto isso o cipó todo aqui embaixo. Se fosse numa árvore de galho, né? Olha ali, olha. Uma Cenostigma tocantina, olha lá. O cipó se prende nos galhos e aí ele não cai, porque ele fica bem preso nos galhos. Olha ali, olha a quantidade de cipós. Deixa eu mostrar um aqui, olha. Olha aqui, ó. Isso aqui é um cipó. Ó, ele vai subindo nessa árvore e às vezes ele recobre ela todinha. Olha aquela ali, olha, como está completamente coberta de cipó. Ali, olha. Enquanto isso, a palmeira que não tem galhos se livrou de todos eles. E olha a fotossíntese que ela está fazendo, que maravilha. Livre. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.